Bem-vindo ao Conversas em Psicoterapia, um espaço de diálogos plurais, onde diferentes perspectivas se encontram para pensar a psicoterapia e seus atravessamentos. Este podcast é apresentado por Clécio Freire, psicólogo clínico, pesquisador, supervisor e doutor em psicologia. Clécio tem se dedicado a estudar a psicoterapia enquanto prática, a saúde mental, a psicopatologia e as psicoterapias existenciais, com publicações relevantes na área. Aqui, cada conversa é um convite para refletir sobre a prática clínica, seus desafios e possibilidades. Prepare-se para mergulhar em debates que inspiram profissionais e todos que se interessam pela psicoterapia. Episódio 3. Psicoterapia com crianças e adolescentes. Convidado de hoje, Ramiro Coni. Olá a todas e todos, sejam bem-vindas, bem-vindos ao terceiro episódio do Conversas em Psicoterapia. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, vamos falar sobre psicoterapia com crianças e adolescentes. E para falar sobre esse tema aqui, eu trouxe um convidado muito especial. Eu trouxe para conversar com a gente aqui o Ramiro Coni. Ramiro Coni, ele é psicólogo e doutor em psicologia. E Ramiro também tive a felicidade de trabalhar com ele. Nós trabalhamos juntos, demos aulas numa faculdade particular. A gente trabalhou também, foi do mesmo programa de pós-graduação. Acho que a gente dividiu a representação docente, eu o substituí. E convidei o Ramiro porque o Ramiro, no sentido positivo da coisa, sempre foi uma pessoa muito rigorosa, no sentido de que ele sempre procurou pensar a psicologia e as práticas psicológicas e o embasamento que elas têm. E isso é salutar, porque a gente vai falar hoje aqui de um público, que é um público um tipo de intervenção muito delicado. Por quê? Primeiramente, a gente tem um conjunto de pesquisas que mostram que a eficácia da psicoterapia com crianças e adolescentes é um pouco menor que adultos, e também estão em fase de desenvolvimento, passando por várias mudanças a nível biopsicossocial, e se a gente for tratar também institucionalização, que você tem família, escola. Então, vocês veem como é um público delicado a psicoterapia nessa fase. Então, Ramiro, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui novamente, espero que você se sinta à vontade. E vamos começar, né? Me fala um pouco aqui, você tem pensado bastante sobre essa prática com esse público, o que você tem visto, o que você tem pensado sobre isso? Olá, pessoal, olá a todas e todos. Clécio, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom te reencontrar aqui, mesmo que seja virtualmente, né? A gente, de fato, trabalhou junto, dividimos uma parte do doutorado, né? Embora a gente tivesse entrado em turmas diferentes. Pois é, eu tenho atuado com crianças e adolescentes já há alguns anos. Na verdade, foram questões acidentais que me levaram para esse campo. Na graduação, no momento de optar por estágios básicos e supervisionados, essas opções estavam ali dadas e, na verdade, eu particularmente, né, não tive naquele momento muitas opções, assim, muita possibilidade de escolha. Fui um pouco contrariado para esse campo, mas acabei descobrindo ali uma prática, para mim, fez muito sentido, né? Foi aquela coisa que me fisgou mesmo, né? Não à toa, eu passei o restante da graduação estudando desenvolvimento humano e fui fazer um mestrado e um doutorado em desenvolvimento humano estudando infância, né? Foi essa área que eu acabei me especializando. Sobre esse apontamento que se fez no início, eu acho que tem algumas coisas que respondem o porquê que a eficácia de psicoterapia com crianças ela é menor se a gente fizer uma comparação com adultos, né? De fato, essa é uma discussão que a gente tem no campo. Tem algumas razões que a gente já conhece e outras que precisamos de mais pesquisas clínicas para compreender, porque com certeza tem muita nuance nisso. Mas acho que a principal, assim, que salta aos olhos é o fato de que, geralmente, crianças e adolescentes não vão para a psicoterapia por desejo próprio. Geralmente, eles acabam indo para a psicoterapia por conta de alguma demanda de algum dos sistemas que ele transita, seja escola, seja família, né? Então, a gente sabe que a expectativa que o paciente tem sobre a psicoterapia, ela acaba sendo um fator que contribui para a eficácia, e aí você pensa num paciente que está indo para lá, tem muitas expectativas de resultado, e, na verdade, nem é o desejo dele estar ali, né? Esse é o primeiro ponto.
A infância também, e a adolescência, em alguma medida, se constituem em fases de desenvolvimento que são muito abertas a mudanças, né? Então, é muito difícil. Eu costumo dizer em sala, por exemplo, que se você pega um adulto de 28, um adulto de 30 ou 31 anos, talvez você não encontre grandes diferenças desenvolvimentais, né? Mas se você pegar uma criança de 4 anos, uma de 5, há diferenças desenvolvimentais muito significativas, né? Então, até a própria ideia de medir a eficácia de psicoterapia para esses contextos já é muito difícil, né? Eu adicionaria uma outra coisa também, né? Crianças e adolescentes, a gente já tem uma literatura consistente em relação a isso, eles também são mais suscetíveis ao que a gente chama de efeito iatrogênico, né? São os efeitos adversos da psicoterapia. Por que eles são mais suscetíveis? Também tem a ver com questões desenvolvimentais, né? Então, existem certas aquisições que são esperadas para certas fases da infância e da adolescência. Espera-se que a psicoterapia seja capaz de fomentar essas aquisições e muitas vezes elas fazem o contrário, né? Elas não só impedem, não só dificultam, como impedem, né? Ou às vezes geram um efeito contrário de uma dada aquisição que a gente quer que uma criança ou adolescente tenha. Então, eu diria que tem várias razões, mas com certeza a expectativa é uma razão muito relevante. E tem uma outra provocação importante que eu acho que a gente tem que fazer também, que é o seguinte, né? Se você compara a psicoterapia com adultos e você pensa que a intervenção ela é feita como adulto e ela é avaliada a partir da perspectiva de quem participou, de quem recebeu a intervenção, né? No caso das crianças e adolescentes, muitas vezes essa avaliação ela é feita a partir do ponto de vista dos pais e não da própria criança, né? Claro, há pesquisas que envolvem, por exemplo, o relato da criança, o relato dos pais, a resposta a instrumentos psicométricos ou qualitativos de pais e de crianças, mas não é incomum, por exemplo, você se deparar com pesquisas onde as medidas de resultado foram tomadas com os pais. Então, o que você tem é a perspectiva de uma outra pessoa. Algumas pessoas podem alegar que, mas os pais também participam da terapia em alguma medida, através de orientação parental, etc. Sim, eles participam, mas, de fato, o ator principal é a criança, né? E o que está sendo medido ali é a observação de terceiros sobre aquela pessoa que participou da intervenção propriamente, né? Então, enfim, tem muita coisa espinhosa ainda nesse campo que está por ser respondida. E uma delas é como é que a gente mede eficazmente, né? Será que a gente precisaria olhar para efeitos de longo prazo, né, para entender que, por exemplo, talvez naquele momento a medida de eficácia não mostre muitos resultados, mas a longo prazo aquilo disparou processos desenvolvimentais que vão ser muito relevantes, né? Se a gente pensar, por exemplo, na estimulação precoce, né? Dificilmente a gente vai conseguir medir, de fato, com muita acurácia, o efeito de estimulação precoce, porque a gente está partindo da ideia de que aquilo dali vai gerar gatilhos desenvolvimentais para o futuro, né? Então, enfim, é bem espinhoso chegar a uma resposta exata para essa pergunta. Acho muito interessante, né? Porque hoje a gente vê, principalmente nas redes sociais, e eu acho que a proposta aqui desse podcast, também desse projeto, trazer alguns temas de maneira mais dentro do possível, né? Profundo, a gente tem. Não gosto nem de falar de profundo, porque a gente tem um tempo limitado, né? Mas você traz uma coisa importante, até como para a gente, quanto clínicos também, que também precisam consumir no sentido de ler pesquisas, né? De que esse debate sobre eficácia, ele é um debate nem é tão subjetivo a ponto que não pode ser medido, mas ao mesmo tempo também não é fácil. E nesse público mais ainda, né? Assim, então, porque como você falou, né? Às vezes, realmente, às vezes, talvez na psicoterapia, por exemplo, você vai trabalhar com habilidades sociais, às vezes, talvez não seja visível a curto prazo, né? Mas talvez a médio e longo prazo. Isso também, né? E me traz outro ponto, né? Assim, que é um pouco desse manejo, né? O que eu acho que eu estou falando é interessante. Os atores são as crianças, mas você tem essas demandas muito grandes dos pais, às vezes escola. E como é que você pensa esse conjunto de demandas, até para a gente pensar em o que avaliar, né? Assim, entre o que é da criança e o que é demanda das instituições, né? Sim, sim. Sem dúvida. Acho que um dos grandes desafios iniciais da psicoterapia com crianças e com adolescentes, Flash, é a gente conseguir alinhar essas expectativas entre a criança e os sistemas dos quais ela participa, né?
porque muitas vezes a expectativa que os pais têm, que a escola tem, elas são muito diferentes, assim, elas não estão necessariamente em consonância. Às vezes a criança, ela, embora vá para a terapia de uma forma não voluntária, em algum momento ela também pode criar as próprias expectativas dela sobre por que que eu quero estar naquele espaço e o que é que eu quero ter enquanto ganho, né, desse processo. E eu acho que esse desafio inicial, o desafio inicial de um clínico que trabalha com crianças e adolescentes é isso, é alinhar expectativas. Isso acontece com muito mais frequência, isso é muito mais regra que exceção, na verdade, né? Dificilmente você encontra um contexto de demanda clínica onde essas expectativas estejam alinhadas entre a escola, a família e a própria criança, né? Esse desalinhamento é mais comum do que o alinhamento, né? Sim, sim, sim. E acho que também é um ponto, né? Diante dessas dificuldades, né? Assim, pensando no profissional, né? Assim, a gente sabe que no Brasil hoje a formação em psicologia é generalista. Ela não prepara necessariamente psicoterapeuta. Eu acho que ela dá um start para a gente começar. Acho Uhum. que quando ela é bem feita, ela dá um start. Como é que você pensa hoje a questão da formação para atuar com crianças, né? Assim, de modo geral, nossa graduação, sem individualizar, aqui, queria falar de modo geral. Assim. Uhum. É, é curioso que a gente tem uma carga horária de desenvolvimento humano muito aquém da que a gente de fato deveria ter, né, nas nossas formações. Eu tenho feito esse papel de advogar pela área de psicologia do desenvolvimento, não necessariamente porque eu fiz um percurso acadêmico nessa área, mas é porque se tem um processo que ocorre durante toda a vida é o desenvolvimento humano, né? O Walsner, ele até brincava com a ideia de que se você olhar bem o que significa desenvolvimento, talvez mesmo após a morte ele de alguma forma continue a acontecer, ainda que no campo simbólico, né? Olha, eu acho que a gente tem alguns desafios mesmo que devem ser talvez até parecidos com os de outras áreas de atuação da psicologia, mas aqui eu vou me centrar na questão da atuação com crianças. O que é que prepararia um terapeuta para atuar com crianças? Algum conteúdo sobre desenvolvimento humano, algum conteúdo sobre clínica no sentido mais amplo do termo, alguma coisa sobre estudo de infância e adolescência. Tá aí também um adendo importante a ser feito. É bem complexa essa discussão. Eu sei que os meus colegas que atuam nessa área talvez não concordem comigo, Clécio, mas eu tenho feito também uma defesa da ideia de que psicoterapia com crianças e psicoterapia com adolescentes deveriam ser em si campos, áreas de atuação com vida própria, sabe? É, a, as especificidades da infância, elas são muito diferentes das especificidades da adolescência, né? Talvez, para quem é de fora da área da psicologia do desenvolvimento, ache essa afirmação estranha, mas quanto mais a gente se debruça em manuais de desenvolvimento humano, mais claro vai ficando que existem diferenças bem significativas. Então, a diferença não é só entre adultos e crianças, ou adolescentes e adultos, né? Existem diferenças também entre crianças e adolescentes. Daí porque, às vezes, quando a gente pega, por exemplo, livros sobre psicoterapia infanto-juvenil, acaba que esse livro ou privilegia muito as crianças ou privilegia muito os adolescentes quando a gente vai treinar habilidades clínicas, né? Porque é muito difícil a gente conseguir contemplar. Claro que há intervenções que são mais facilmente adaptáveis numa fase ou em outra, mas são públicos com especificidades muito, muito relevantes, assim, se a gente comparar, né, um com o outro. Então, se a gente pensar que dentro da própria infância já não há uma linearidade muito grande, né? Tanto que a gente separa primeira infância, segunda infância e tal. Bom, e aí pensa que tudo isso, uma vez que não está contemplado na graduação, dificilmente a gente sai com as habilidades requeridas para trabalhar com crianças e adolescentes, sabe? Eu acho que a gente tem oportunidades dentro da própria graduação, né? Quando a gente consegue fazer estágios, sejam curriculares ou extracurriculares, quando a gente começa a dedicar um pouco mais de tempo a estudar conteúdos que vão ser relevantes para essa prática. Mas eu acho que o caminho a ser feito uma vez que a gente se forma é, de fato, assim, buscar um bom supervisor, alguém que tenha experiência com aquele tipo de atuação, porque somente a graduação, ela dificilmente vai te preparar para isso, né? Como você falou, a graduação no Brasil, ela é generalista.
né? E eu acho que, para o caso de crianças, um conteúdo que é fundamental e que geralmente é negligenciado na graduação é desenvolvimento humano, né? Não dá para fazer clínica com crianças sem ter um domínio razoável de desenvolvimento humano, né? Enfim, acho que é interessante a tua fala, dois pontos, acho que a gente pode aprofundar, né? Primeiro, essa diferença, né? Assim, realmente, assim, geralmente quando a gente vai estar nos manuais mesmo, vai estar nos livros, né? Infanto e juvenil, juntando duas fases que são bem diferentes, concordo contigo, né? Não dá para comparar uma pessoa de 17, 16 anos, por exemplo, ali, até 15, que seria bem, entre aspas, ali o meio da adolescência, o que ela também foi discutir o que é a adolescência, né, por exemplo, o que é a saída da adolescência com a criança de 5 anos, assim. E outra fala que eu também se coloca, que aqui no Brasil a gente coloca que geralmente a pessoa basta ela estudar uma abordagem, né? Assim, basta ela estudar as diversas abordagens aqui, sem especificar aqui, mas que ela vai sair preparada para ser psicoterapeuta. Mas falando desse público, você coloca também uma necessidade de um aprofundamento em outras áreas, por exemplo, desenvolvimento humano, né? Assim, isso é interessante que você traz, né? Sim, exatamente. É porque a gente está lidando com uma fase da vida onde esse desenvolvimento é muito latente, né? O Baltz, ele tem uma imagem assim, que ele usa para representar o desenvolvimento humano, né? Que é uma espécie de trapézio. Então, você tem a infância e a adolescência como fase de crescimento, a adultez como uma fase de culminância, né? E por que uma culminância ali, né? Porque processos desenvolvimentais do ponto de vista orgânico, do ponto de vista psicossocial, embora eles ocorram nessa fase, eles são muito mais estáveis, né? Do que se a gente comparar com o que ocorre na infância. E depois o envelhecimento como uma fase de declínio, né? Aqui não declínio no sentido pejorativo, mas no sentido de perda, né? Próprio do organismo, que ele vai começando a ter alguns déficits, algumas perdas que são relacionados com o processo de envelhecimento do organismo mesmo. E aí, imagina, como é que uma psicoterapia que lida com culminância e uma psicoterapia que lida com crescimento, né? Elas não podem partir de princípios semelhantes, né? Existe uma especificidade em alguém que está em fase de crescimento nesse sentido desenvolvimental e numa fase de culminância, onde as coisas estão mais ou menos estáveis e algumas mudanças elas vão acontecer, mas vão acontecer dentro de um caminho de estabilidade, né? E mesmo se você olhar essa linha de crescimento, ela também toma contornos específicos ao longo do tempo, né? Daí porque eu faço essa diferenciação entre crianças e adolescentes. A forma como a gente aborda, a linguagem que é utilizada, o próprio papel do brincar, né, do lúdico na terapia, ele é muito diferente quando a gente compara crianças e adolescentes, né? Quando a gente pensa numa criança e na ideia do lúdico, esse lúdico passa muito pela fantasia, né? Pela construção imaginativa, pela brincadeira de faz de conta, né? No adolescente, a gente já começa a se deparar mais fortemente com uma certa concretude dos fatos, das coisas, né? Da realidade como tal. Então, por mais que ainda caiba algo de fantasia ou de ludicidade, o caráter desses elementos, né, de ludicidade, de fantasia, eles são muito, muito diferentes. Até o próprio papel, até o próprio uso deles na terapia, o objetivo de utilizar isso na terapia já é bem diferente, né? Sim, sim, sim. E o ponto que você falou, né, acho que torna até mais espinhoso, porque o desenvolvimento a gente pode pensar, e aí que a gente pensar junto aqui sobre há desenvolvimentos, né, por exemplo, uma criança, até que foi tema, né, você trabalhou com no interior do Nordeste, foi tema do teu doutorado, uma cidade do Nordeste, trabalho infantil, então você pensar em uma criança que desde 13 anos, uma criança de classe média, que ela vai para a escola, ela tem desenvolvimento, tem brinquedos, enfim. Uma criança, às vezes, com 13 anos no interior do Nordeste, ou no interior do país, do Norte, até no Sudeste, você tem que ela precisa trabalhar. Muitas vezes ela sustenta a família, muitas vezes trabalhos que aviltam até os direitos humanos, no sinal e outras coisas até piores, por exemplo, vender bala no sinal. E como é que é pensar o desenvolvimento nesses diferentes públicos, assim? Isso, sem dúvida. Acho que esse é um ponto a ser explorado, Clécio. É bem bacana, assim, mas só para acrescentar uma coisa
em relação ao aspecto que eu estava falando antes, o Fred Berg e a Jessica McCrory, que são dois autores da terapia cognitiva assim, bastante conhecidos, né, da psicoterapia com crianças, eles trazem um aspecto que eu acho bem relevante, assim, gosto sempre de enfatizar isso nas minhas supervisões e até com os próprios pais também, né, nos momentos de orientação parental. As crianças aprendem muito através da vivência, né? Eles usam até um termo que eles chamam de enactment, o enactment comportamental, né? Seria esse momento de uma aprendizagem vivencial. Então, na psicoterapia com adultos, o processo de comunicação verbal, eu diria que ele é um mote, né? Assim, é a nossa principal ferramenta, né? A gente está dialogando com a pessoa e levando ela a ter insights, a chegar a conclusões, enfim. Mas com a criança, não. Não é que a linguagem não é útil, mas ela é só um primeiro passo, precisa ser acrescido desse passo de uma aprendizagem vivencial, né? Daí porque que a gente usa muito de fantoches, encenações, roleplays com a criança, né? Porque para ela, insights advindos dessa aprendizagem vivencial, eles são muito mais duradouros e fazem até mais sentido do que algo que está focado apenas em comunicação verbal, né? Bom, mas aí, voltando para o que você estava falando, pois a gente está aqui falando de desenvolvimento, infância, sem pontuar, por enquanto, né, que a infância ela não é igual para todos, né? A gente tem infâncias, num país como o Brasil, dadas as suas complexidades, a gente tem infâncias bem diferentes. Então, na minha tese de doutorado, já, na verdade, desde a minha dissertação, né, eu me dediquei a estudar o que eu gostava de chamar, eu acho que é um termo que faz mais sentido, né? Processos desenvolvimentais em contextos não típicos, né? O que é que eu quero dizer com contextos não típicos? A representação que a gente tem do que significa ser criança é alguém que vai frequentar a escola, né? Vai brincar, frequentar a escola e depois ele vai entrar na adolescência, ali ele vai ser mais ou menos preparado para a vida adulta, depois ele vai fazer uma opção de carreira, vai entrar na universidade, né? Só que essa não é a realidade de milhões de crianças no Brasil, né? Então, muitas crianças elas precisam trabalhar, elas precisam se envolver em atividades que são hoje significadas como atividades de adultos, para poder sobreviver, para poder garantir a sobrevivência da sua família. E aí eu sempre fui muito interessado em entender, né, como é que alguém se desenvolve em um contexto desse? O que é pensar desenvolvimento em um contexto desse, né? Eu trabalhei com psicoterapia em contexto de vulnerabilidade por um tempo num projeto social aqui em Salvador, um bairro periférico da cidade, né, com todas as mazelas que são comuns a esses contextos, né, violência, tráfico de drogas, abuso sexual, abusos de outras ordens também, e é marcada a diferença de demanda, de condução de caso, até a própria participação da família é um desafio, né, nesses contextos, porque muitas vezes os pais eles precisam estar ausentes por muito tempo, não por uma negligência com os filhos, mas por uma questão de sobrevivência mesmo, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com desafios estruturais, de um espaço que talvez não seja mais adequado para um atendimento, né? Ao mesmo tempo, saber que aquela criança ou aquele adolescente, ele não tem garantias básicas de direitos que outras crianças e adolescentes têm, né? Então, isso torna a terapia, a psicoterapia, ainda mais desafiadora, para além de todos esses desafios que a gente estava tratando até aqui, né? E sabe, Cláudio, tem uma coisa também que a gente observa muito nesse contexto, e acho que isso tem sido uma tendência em psicoterapia com crianças, né? A ideia de que a gente trabalha sempre com diagnóstico de neurodesenvolvimento, né? Eu costumo dizer para os meus supervisionados, olha, crianças podem ter dilemas existenciais tão profundos e densos quanto de adultos. Então, às vezes a criança vai para a psicoterapia porque os pais se divorciaram, porque ela está passando por um processo de luto, porque ela tem conflitos que não são muito claros para ela nem para as pessoas do entorno, e ela não tem necessariamente um transtorno de neurodesenvolvimento ou qualquer outro diagnóstico, né? Eu acho que a era de um crescente diagnóstico em relação a vários problemas, ela atinge as pessoas, né, em diferentes faixas etárias, mas, sobretudo com as crianças, eu acho que ela tem sido ainda mais crescente, assim, ainda mais forte, né, mais visível, sendo que
não é necessariamente o motivo principal que leva crianças para a psicoterapia, né? A ausência de um diagnóstico não significa ausência de necessidade de psicoterapia com criança. Sim, sim. Acho perfeito tua colocação, né? A gente vive nessa era, assim, tanto tem uma discussão sobre a medicalização da vida, né? Assim, acho que no sentido de que às vezes problemas comuns vão virar problemas médicos, psicológicos. E ao mesmo tempo também a gente tem situações que realmente tem um problema de neurodesenvolvimento, né? Então, mas como é que você vê esse aumento que você falou de diagnóstico? Realmente, a gente tem um aumento de diagnósticos muito grandes, né? Assim, por exemplo, autismo, né? O TEA, transtorno do espectro autista. Tem um número cada vez mais crescente de diagnósticos, de adultos também que já se chegam nomeando, né? Então, um desafio para a gente na clínica tem sido isso. Se com os adultos, por exemplo, os adultos já chegam se nomeando, eu falo de autismo porque isso aqui tem sido comum, adultos que chegam, eu acho que eu vi na internet, acho que eu tenho autismo. Uhum. E a criança, ela é nomeada por alguém, né? Até na linha do que você falou, né? Como é que você vê essa questão desse aumento do diagnóstico de neurodesenvolvimento na infância? Uhum. Eu acho que a gente tem diversas razões para esses aumentos de diagnóstico, né? Há quem advogue por uma maior qualidade nas avaliações, daí porque que a gente está captando melhor diagnósticos. Outros vão falar sobre, na verdade, a gente está tendo um excesso de diagnósticos. Eu nem quero entrar muito nessa discussão aqui, porque eu acho que existem razões bastante razoáveis, vai, dos dois lados, né? Mas o que eu sinto, Cláudio, é que sim, as pessoas já hoje chegam com uma demanda de diagnóstico muito maior do que chegavam antes. Claro que existe uma representação social do psicólogo como alguém que trabalha com diagnósticos, né? Então, geralmente as pessoas buscam, né? E quando a pessoa não tem um contato prévio com a psicologia, não sabe exatamente o que é que o psicólogo faz, essa expectativa de que alguém vai diagnosticar. E diagnosticar significa necessariamente dar um diagnóstico nosológico, psicopatológico, né? E diagnosticar de alguma medida a gente sempre diagnostica. Mas eu percebo que há essa expectativa por parte da escola, por parte da família, né? Isso talvez faça com que alguns profissionais se sintam pressionados a dar um diagnóstico médico, psiquiátrico, porque de fato isso é um ethos, né? É o zeitgeist, né? Então tem um pouco dessa expectativa mesmo. Eu de uns anos para cá tenho trabalhado no ramo de neuropediatria numa clínica onde a gente atende crianças com diagnóstico, né, embora a maior parte das crianças só tenha diagnóstico. E eu acho que eu tenho sido apresentado a um universo que para mim era muito novo há alguns poucos anos, que são dos transtornos de base genética, né? Então, tem alguns casos que são muito desafiadores do ponto de vista clínico, e que depois se descobre lá na frente que aquela criança tinha uma síndrome genética não diagnosticada, tinha alguma questão ali que não era da ordem do visível apenas, né? Então eu tenho um estado um pouco aberto a ouvir os dois lados, porque eu acho que tem argumentos razoáveis dos dois lados e essa realidade tem me mostrado isso, né? Que às vezes por trás daquele comportamento aparentemente disfuncional ou inadequado existe um fator biológico relevante, está explicando o porquê daquilo. Claro que esse fator biológico precisa de um contexto para se expressar, precisa de um contexto para que ele ganhe sentido, né? Mas a razão não é apenas contextual, né? Muitas vezes, nesses pesos e contrapesos, inclusive, o contexto é até um favorecedor, mas ainda assim aquele comportamento ele ocorre. Eu poderia citar, por exemplo, casos de crianças que têm crises sensoriais de forma muito recorrente, né? E às vezes isso é entendido como desregulação emocional ou entendido como qualquer outra coisa cuja natureza é uma desorganização do ponto de vista biológico, né? Então, eu acho que é desafiador para nós enquanto clínicos, mas acho que a gente tem que se colocar nesse lugar de problematizar mesmo essas duas posições e encontrar um caminho razoável que tanto acolha essa expectativa dos pais por um diagnóstico, porque ela vai ocorrer, né? E acho que ela é legítima em uma medida, porque esses pais estão submetidos a um momento histórico-cultural que todos nós estamos, né? Então a gente não pode esperar que essa criticidade
ela seja uma coisa que vai surgir espontaneamente. A gente está nesse lugar de problematizar, é um lugar desafiador mesmo, é um lugar que muitas vezes contraria outros saberes, inclusive, que vão ser, onde a gente vai ser demandado a dar esse diagnóstico, né? É, principalmente, assim, acho que os pais às vezes eles são mais acolhedores ou eles entendem melhor esse lugar de problematização, mas às vezes é mais desafiador o trato com a escola em relação a isso, né? E aí eu não quero vilanizar a escola como muitas pessoas fazem, né? Professores também não estão sobrecarregados, as próprias escolas também estão, de uma forma geral, né? A gente está olhando apenas para quem está operando, gerindo, ensinando, né? E essas pessoas às vezes não têm tanta autonomia para decidir os rumos que a escola vai ter. Às vezes ela também vai estar colocada nesse lugar de cobrar um diagnóstico, né? Porque de alguma forma a gente consegue um diagnóstico, a gente coloca a criança partícipe processo que gera incômodo, né? Então, assim, ele está desse jeito, tudo bem. Talvez nós, enquanto família, estejamos errando em algum aspecto, talvez nós, enquanto escola, também estejamos sendo negligentes em algum aspecto, mas ele tem TDAH. E isso acaba explicando parte das coisas, né? Enfim, é mesmo esse desafio, o desafio de se colocar no lugar de alguém que problematiza um pouco essas posições, mas ao mesmo tempo entende que ela é fruto da nossa era e, como tal, né, vai ser parte das nossas demandas clínicas também. Uhum. Eu acho interessante porque você traz um lugar, né, assim, tá no conjunto geral da obra hoje de sensatez no sentido de quando você fala assim de problematização, você traz assim às vezes a gente toma posições muito apaixonadas e a clínica ela é desafiadora por isso, né, assim, como você mesmo falou, assim, ao mesmo tempo, por exemplo, há uma escola que tem uma determinada questão, as escolas estão enfrentando vários desafios até de organização mesmo, há uma família que tem problemas, não existe família perfeita, né, sempre tem, mas algumas famílias até mais problemáticas, e ao mesmo tempo, às vezes, há uma questão realmente, por exemplo, TDAH, né, assim, que vai influenciar no comportamento dessa criança e que está trazendo ruído em um determinado contexto, né? Então, me parece que você traz muito esse lugar do profissional que não vai seguir que precisa ter um senso, eu não gosto de falar senso crítico, ficou muito batido, né? Mas ele precisa saber entender e não se levar por visões apaixonadas, porque senão ele vai acabar, e principalmente para mim, um grande desafio, eu já trabalhei, eu já não trabalho com crianças, mas sempre foi tentar lidar com esse conjunto tão grande que com adulto acontece, mas com adulto é menos, né? Um adulto ele tem um certo grau de autonomia, você falou, o desenvolvimento é diferente do ponto de vista psicossocial, é biológico também, né? Então, por exemplo, o adulto, a expectativa com o adulto na terapia é um outro caminho, mas eu acho que você coloca um caminho de que nós precisamos, especialmente com a criança, não ter muito cuidado e tentar entender essas várias posições. Isso, exato, assim, eu acho que a gente tem tido avanços importantes, por exemplo, na genética, né, assim, são avanços que eu olho com os bons olhos, eu não acho que isso coloca em xeque ou em risco a nossa posição enquanto profissionais da psicologia, assim, sabe? Às vezes eu sinto que o pessoal entende que um avanço numa área põe em xeque a existência da outra, não. Por exemplo, recentemente, por conta de demandas da própria clínica, eu tive que me deparar com uma coisa chamada síndrome de White-Sutton, que era algo que eu não conhecia, e que a gente conhece muito pouco sobre ela, é uma síndrome genética, mas ela tem muitas semelhanças com o TEA, o transtorno do espectro autista, né? Então, por conta disso, muitas crianças que têm essa síndrome são diagnosticadas como crianças no espectro, e na verdade podem ser, sim, concomitantes, as duas coisas, mas muitos dos desafios dessa criança, principalmente do ponto de vista sensorial, são muito mais explicados pelo White-Sutton do que pelo espectro em si, né? Então, eu acho importante, assim, eu vejo isso com bons olhos, porque eu acho que isso coloca novos desafios para clínicos, né, nós psicólogos, e eu não vejo esses desafios como coisas que põem em xeque a nossa profissão ou os avanços que a gente tem conseguido, né? E ao mesmo tempo, eu também olho com muito cuidado essas contribuições multireferenciais, assim, pensando referências dentro da própria psicologia, né? Acho que se tem uma coisa que a gente, quando estuda psicoterapia com crianças, se dá conta, é que existem um conjunto de fatores comuns, que
que são muito relevantes, né, para a psicoterapia, mas existem também fatores específicos que não estão necessariamente concentrados nessa ou naquela abordagem, né? Aliás, a pesquisa do Warren, que fala sobre efeito iatrogênico em crianças e adolescentes, chamou a atenção para o fato de que muitas das técnicas que foram avaliadas e que geram efeito iatrogênico são técnicas advindas de terapias comportamentais, né? Então, é uma discussão que a gente deve fazer com bastante cuidado, especialmente no Brasil, que a gente vive uma prevalência muito grande, assim, é quase que uma consequência lógica, né? A gente tem tratado isso como consequência lógica, né? Se a criança tem um diagnóstico X, ela deve buscar a terapia Y. Ora, tem muito mais nuances, assim, entre essa premissa e essa conclusão do que parece, né? E a gente tem que tratar isso com uma certa seriedade. É claro que tratamentos empiricamente sustentados são fundamentais para a infância, tanto que a gente trabalha com muitos programas, né, ao invés de modelos terapêuticos, né. Às vezes existem demandas que são tão específicas daquela fase da infância ou daquele domínio específico do desenvolvimento, que a gente tem um programa específico que é pensado, né, para aquele tipo de demanda. Mas eu acho que a gente tem que encarar essa discussão com muito cuidado, porque, como eu disse, é uma fase tão delicada que a gente tem muito mais dúvidas que certezas, e muitas certezas são certezas provisórias. Sim, sim. Eu acho um ponto importante, né? Assim, por exemplo, essa discussão dos fatores comuns ela é fundamental e dos fatores específicos, né? Porque às vezes até pegando o lugar eu falei, né, da sensatez, mas como algo de analisar posições durante um tempo, até na própria literatura, né, se divulgou ou eram fatores específicos ou fatores comuns. A minha leitura, não sei se você vai nesse sentido, é que hoje as coisas têm caminhado não para você tomar posição de um ou outro, até porque ambos se complementam, no sentido de que, pô, é impossível pensar em qualquer terapia e fase que for se não tiver algumas, por exemplo, a empatia, né, enquanto habilidade interpessoal do clínico. Isso aqui, se o clínico não tiver isso bem desenvolvido, ele não vai conseguir promover uma boa terapia, porque isso aqui é uma habilidade fundamental. Mas, ao mesmo tempo, não é só isso, né? E não é qualquer empatia também. Empatia, você tem... Às vezes, as pessoas colocam empatia muito de uma maneira muito simples, é mais complicado que isso. Não é só se colocar no lugar do outro. É um refino muito maior de você, inclusive, tentar entender o outro através do quadro referencial, tanto cognitivo quanto emocionalmente. Mas é importante que você coloque na infância isso é ainda mais delicado, que não é fatores comuns ou específicos, mas realmente você tem algumas intervenções específicas para casos específicos que vão trazer tem a tendência de trazer determinado desfecho, que não é um problema nós, enquanto clínicos, pegarmos elas e nos basearmos. Eu acho até fundamental que a gente faça isso. A gente tem muito programa, por exemplo, focado em habilidades sociais, né? Por que esses programas? Porque a gente entende que, às vezes, a demanda de habilidade social, ela está necessariamente dentro de um conjunto de outras queixas ali, né? Ela é, digamos, uma dessas pontas dessa queixa, mas que ela precisa de uma intervenção que é muito específica. Porque, às vezes, um modelo se a gente pensar no modelo de uma forma mais abrangente, esse modelo não vai dar conta disso, né? Então, você precisa adicionar dentro do processo terapêutico um treino de habilidades que é pensado para aquela fase da infância, para aquele tipo de demanda, dentro daquele contexto, ele vai envolver em alguma medida os pais ou outros atores, né? Então, esse diálogo multireferencial, ele é muito presente, né? E assim, Clécio, eu acho que do ponto de vista de fatores comuns, né, e talvez um dos fatores mais relevantes para a psicoterapia com crianças seja vínculo. Eu costumo dizer para os meus supervisionando assim, não se preocupem tanto em pensar em intervenções terapêuticas ou o uso de técnicas. Boa parte do que você vai fazer no início de uma psicoterapia com criança é tentar se vincular a ela. Lembre-se, você é um adulto. A maioria dos adultos que estão na vida dela são pessoas que estão ali para colocar regras, para discipliná-la, para ordená-la de alguma forma. E assim, a priori, você também é essa pessoa, né? Você é um adulto, você está distante do mundo experiencial íntimo dela. Então, tem vários cuidados que você tem que ter
para mostrar para ela que sim, há uma diferença desenvolvimental, né, de estágio desenvolvimental entre você e ela, isso é evidente. Você não vai se comportar como uma criança, não se trata disso, né? Mas você vai mostrar para ela que você não está na posição de alguém que está ali para discipliná-la, né? A psicoterapia não deve ser uma pedagogia no sentido, né, de ensinar a criança acerca disso, daquilo. Esses insights que a gente quer que ela chegue, eles precisam ser de uma forma colaborativa e não de uma forma disciplinadora, né? Então, boa parte do tempo no início da psicoterapia com crianças, boa parte do tempo a gente está tentando se vincular com ela, né? Aqueles 50 minutos que a gente encontra com ela semanalmente, né? Ou seja, lá em 2 sessões, boa parte do tempo ele vai ser usado para isso, né? Para essa aproximação. Então a gente tem que mostrar interesse genuíno pelo aquele conteúdo que a criança traz, né? Mostrar que, de fato, você está interessado em entender aquilo, em vivenciar aquilo com ela em alguma medida, né? E tudo isso é um fator comum, né? Isso não está dito ali naquele manual, naquele autor, naquela abordagem, né? A gente entende que isso é transversal, né? Do ponto de vista de referências teóricas e modelos teóricos. Então, acho que isso coloca o lugar de um psicoterapeuta, do clínico, num lugar muito delicado e ao mesmo tempo muito difícil, né? Porque não é só aderir a um modelo específico mas ela indica você ter essa capacidade de formar um vínculo, que você falou com criança também, acho que ainda é mais fundamental, né? Como você falou, nós somos adultos, né? E às vezes a gente acaba representando, às vezes, esse mundo que é um mundo pedagógico, e às vezes isso é parte do problema, às vezes que estilo parental, por exemplo, da família, enfim. Então, tem esse lado, tem um lado também das técnicas, mas eu não vou chamar de técnica, vou falar do referencial que você vai utilizar, né? Enfim, você falou isso também, às vezes a gente trabalha com programas, e não, então acho que isso torna o lugar do psicoterapeuta muito mais do que responder a uma abordagem, ele vai ser, até para fazer esse multireferencialismo, chamando isso, ele tem que ter um conhecimento não só porque não é só, às vezes as pessoas acham que realmente a pessoa juntar um monte de abordagem, não é isso, isso é mais refinado do que isso, né? Sim, sim. Não é juntar, né? Não é juntar psicanálise com cognitivo comportamental e achar que você está sendo um negócio muito mais refinado. Exato, a gente sempre fala partindo de algum lugar, né, assim, de alguma posição. Isso é parte da história da psicologia, isso mais humano de uma forma geral. Talvez se você pegar nas ciências sociais, você vai encontrar também assim, na história. Enfim, a gente está sempre partindo de algum lugar para dialogar com outras posições. A gente está partindo sempre de uma dada posição. Eu concordo inteiramente com isso, né? Muitas vezes me questionam isso, né? Por que que na psicoterapia com crianças quase toda referência ou vem da psicanálise ou vem das abordagens comportamentais ou cognitivas, né? Ou a mescla delas? Eu acho que existe uma razão histórica para isso que não pode ser negligenciada, né? Porque foram áreas, assim, foram abordagens, né? Que se ocuparam da questão da infância e da psicoterapia com crianças, talvez muito antes do que outras abordagens. Em algum momento a psicoterapia para a infância, ela passou a ser um interesse geral, assim, mas se você olhar na história da psicologia, a avaliação psicológica, a psicometria, né, os testes dentro da área da educação, era basicamente um espaço onde a criança tinha algum lugar na psicologia, né? A psicoterapia com crianças, ela não teve esse respaldo e essa adesão tão grande quanto ela tem hoje, né? E aí isso é explicado muito mais por razões históricas, né, do que por uma questão de pioneirismo, talvez, né, a gente tem dentro da psicanálise a Melanie Klein, o Winnicott, né, enfim, nas terapias comportamentais também, especialmente a Mary Jones, enfim. Tem razões históricas que explicam isso. Isso não significa que hoje só é possível atuar com crianças se você estiver atuando dentro de algum desses 3 escopos aí, né. Hoje a gente tem uma discussão sobre psicoterapia com crianças que envolvem outros olhares teóricos com muito mais frequência e solidez do que a gente tinha muitas décadas atrás. Uhum. O que você acha, assim, que a psicoterapia com crianças, especialmente com crianças, acho que adolescentes, talvez, não sei, assim, até você pode me corrigir se eu estiver errado, mas ela ter
demorado, não vou dizer demorado, né? Mas o desenvolvimento dela, pelo que você falou, me parece que ela foi menos, comparado com os adultos, né, ela correu de forma mais lenta e correu um pouco depois. Uhum. O que é que explicaria esse atraso? Assim, de maneira geral, assim. Olha, eu acho que tem uma questão que pode explicar isso, é que a gente pensava a infância não como uma fase em si mesmo, né, mas como um momento de preparação para a vida adulta, né? Então, se você olhar do que a psicologia se ocupou na infância, era basicamente isso: preparação de um trabalhador adulto, saudável e disponível e disposto para o trabalho, né? Isso vai mudar um pouco ali, mais ou menos na década de 70, 80, quando a gente começa a ter, principalmente, eu não atribuiria só a isso, mas sobretudo o movimento da sociologia da infância, de advogar muito a criança e a infância como componentes legítimos, né? A criança é um sujeito ativo, ele tem direitos inclusive de escolha, né? Ele tem direitos a ser tratado não somente como uma etapa transitória da vida, mas como uma etapa legítima da vida, como qualquer outra. Eu acho que essa discussão, do ponto de vista social, ela acabou contaminando também a discussão acadêmica, né? E aí não é que não existia antes disso, né? Mas é comparável, se a gente comparar, né? Comparavelmente, ela é mais incipiente do que a gente tem hoje, sem sombra de dúvida, né? Eu acho que a sociologia da infância e outros movimentos de reivindicação de direitos da criança, eles tiveram um papel fundamental, né? E aí, se você olhar, isso acontece ali mais ou menos nessa transição, na década de 70, 80, e de fato vai ganhando corpo depois. Aqui no Brasil é inegável, por exemplo, o papel que o Estatuto da Criança e do Adolescente teve, né, no início da década de 90 ali, para a gente falar de direitos da criança e do acesso à saúde como um direito, por exemplo, e aí pensar a saúde para além da saúde física, né, pensar a saúde no sentido integral, né? Sim, sim, sim. Acho que são vários desafios, né? Inclusive esse, assim, enquanto adultos, a gente se conectar com um mundo, às vezes, que a gente já passou por ele, mas é bem diferente, né? Assim, é, então parece que a terapia com a infância, né? Infância e adolescência, até separando, né? Essa proposta que você disse, realmente são fases diferentes, ela envolve um refino, talvez, até mais delicado, vou chamar assim, do que a terapia com adultos. Assim, é um refinamento que a gente, quanto clínico, né, assim, tá entre isso que é do vínculo, isso que é, e ao mesmo tempo também trabalhar com intervenções desse conhecimento da genética, né, realmente, assim, e tem várias síndromes que não são conhecidas do grande público, né? E para o psicólogo, às vezes a gente está interpretando questões psicológicas como questões. Isso eu bato na tecla também, né? Nem tudo é psicológico, né? Nem tudo é biológico, nem tudo é psicológico, mas às vezes questões que a gente coloca como psicológicas são questões biológicas, né? Que vão participar daquilo que a gente está cuidando. Exatamente. É o cuidado de não cair no biologicismo, mas também no sociologicismo, né? Assim, de olhar como se fossem variáveis que se negam, né? Eu acho bem delicada essa discussão também. E muitas vezes eu sinto que ela é feita, sobretudo por quem está muito distante da área. Quando você se aproxima, atua, está no cotidiano ali, de um diálogo multiprofissional, por exemplo, né? Tá aí um aspecto que eu não tinha comentado até aqui, mas que é muito importante. Dificilmente você atende uma criança apenas enquanto psicólogo, assim, e você é um único profissional dentro do conjunto de profissionais que ela acessa. É muito mais comum que as crianças estejam em terapias diversas, especialmente as crianças com diagnóstico de neurodesenvolvimento, né, mas não somente elas. Então, a gente é desafiado a estar o tempo inteiro saindo desse lugar confortável de dialogar apenas sobre psicologia com psicólogos, e ter que dialogar e participar, inclusive, ativamente do tratamento de crianças com outros profissionais, né? Olhando de outras posições, que não de posições teóricas, não, da psicologia, mas de posições profissionais mesmo, né? Então, terapeutas ocupacionais, pedagogos, musicoterapeutas, pediatras, psiquiatras infantis, né? E acho que quando a gente começa a estar nesse lugar, né, de discutir isso, acho que algumas posições rígidas, talvez, enquanto psicólogo a gente tende a ter, elas começam a ser quebradas.
A gente aprende a dosar um pouco de natureza e um pouco de cultura também, né? Entender que as duas coisas, elas estão presentes. Sim, sim, talvez seja um grande erro da psicologia, desde que ela é uma discussão que a gente está até hoje, né? O que que é natureza, o que que é ambiente, mas no fim, a minha impressão, não sei o que que você acha, mas que não dá para fazer essa medida tão. Ambos se entrecruzam e como você falou, o risco, às vezes, ou a gente cair excessivamente no sociologicismo, que eu concordo, às vezes a clínica, às vezes algumas posições que eu vejo são excessivamente sociológicas, e eu entendo o papel social, mas por outro lado tem o papel também da natureza do biológico, e, enfim, elas vão se entrecruzando, né? Assim, né? É difícil na psicologia, mas é uma discussão que talvez para nós clínicos ela fique ainda mais. A gente veja isso mais na prática, né? Se entrecruzem é difícil. Talvez aí não vá morrer nossa profissão, né? Porque Sim, vai ter esse sim, né? cruzamento. Aham. Ah, e aí, a gente está chegando ao fim, né? Queria saber, assim, para você, eu sempre peço no final aqui para meus convidados, convidadas, deixarem uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, e no teu caso, falando aqui, né, assim, é, pessoas que trabalham, que querem trabalhar com psicoterapia com criança e adolescente, né, falando aqui de terapia com criança e adolescente, ou que mensagem você deixaria para esse público, né? E também para pessoas que possam assistir, que queiram levar os filhos para psicoterapia, por exemplo, qual a mensagem, mas especialmente para a pessoa que vai ser profissional, ou que trabalha, ou que quer trabalhar com esse público. Maravilha. Tá, então eu vou deixar duas mensagens, né? Uma para os profissionais e outra para as famílias que eventualmente se interessem, queiram assistir esse episódio. Acho que para os profissionais, Clécio, a principal mensagem é assim, dispam-se de vaidades, né? Retire essa veste da vaidade, porque a psicoterapia com crianças ela é muito desafiadora e ela vai colocar em xeque muitas coisas que você vai planejar, muitos objetivos que você vai traçar e que o seu paciente, que é a criança, às vezes ele não vai levar a sério, né? Então, às vezes, pode ter feito uma bela formulação de caso, pensado nas intervenções mais incríveis possíveis, e a criança simplesmente não está interessada, não se engajar, não vê naquilo algo significativo. Então, é um processo de replanejamento de rota muito frequente, mais frequente do que ocorre com adultos, né? Então, assim, a gente tem que se despedir de vaidade mesmo. A vaidade de buscar o resultado visível e a curto prazo, a vaidade de pensar que vai ser um paciente que vai. Muitas vezes a criança, inclusive, tem um bom vínculo com você e ainda assim ela não vai aderir a muitas coisas que você propõe, né? Tem todo um trabalho de convencimento que é uma habilidade clínica tão importante quanto outras, quanto saber duas técnicas, né? Convencer a criança a participar e a se beneficiar do processo terapêutico. Então, acho que essa seria a principal mensagem que eu deixaria para os profissionais, né? Dispam-se das vaidades e encarem o processo dentro da complexidade que ele tem e do desafio de replanejamento que vai acontecer com bastante frequência. E para as famílias, eu acho que é validar o sofrimento da criança, validar as questões, os problemas da criança, como se eles fossem um problema de qualquer outra pessoa em qualquer fase de desenvolvimento. Às vezes, uma dúvida, uma emoção não facilmente comunicada, né, um certo dilema que a criança entra, ele pode parecer bobo do ponto de vista do adulto, mas às vezes ele é algo muito significativo para a criança a ponto de desordená-la mesmo, a ponto de afetar a vida dela, né, no sentido mais concreto do termo. Então, acho que a gente leva uma criança para a psicoterapia por uma razão que, em certo sentido, é muito parecida com a razão do adulto, né? Em algum momento, os meus recursos para lidar com aquilo, eles já não funcionam, eu já não consigo mais lidar com aquele dilema sozinho ou com o apoio social do qual eu disponho, então eu preciso de uma ajuda profissional, né? Então, a criança, ela também pode viver esse dilema, e ela não precisa de um diagnóstico para que esse dilema ocorra, né? Ela pode viver esse dilema, e se a gente que atende adultos, né, observar muitos desses dilemas que eles trazem na clínica, na adultez,
foram fatos que surgiram lá na infância e na adolescência, que talvez se tivessem sido olhados lá naquele momento, o desfecho teria sido outro, né? É imprevisível, mas talvez o desfecho teria sido outro. Então, legitimar, validar o sofrimento da criança, validar os dilemas dela, e entender que aquilo pode ser algo significativo e que pode gerar impactos importantes para a vida dela, e logo deve ser escutado, deve ser levado em consideração, né? Sim, sim. Poxa, Ramiro, eu queria agradecer. Acho que, assim, fica vocês aqui que estão assistindo o convite, né? Vou deixar o Instagram do Ramiro aqui. Também trabalha com supervisão, também, além de atendimento. Então, fica o convite para vocês conhecerem o trabalho dele. Também ele posta algumas reflexões do trabalho. Tá? Para conhecer o trabalho acadêmico também, artigos publicados. Ele falou da tese. A tese dele ganhou um prêmio, né? A gente não falou aqui. Acho que foi a nível Brasil, né? De premiada, né? Foi o prêmio UFBA de teses. Ah, Foi a melhor tese de humanidades em 2023. ótimo. Parabéns, assim, foi um prêmio, então, com várias teses. Então, vale a pena ser lida também, principalmente para a gente entender, como falou, esses contextos e desenvolvimentos mais complexos, como o Rodrigo falou no título. Bem, amigo, queria muito te agradecer a tua presença. Acho que foi uma baita discussão, acho que vai contribuir muito. Então, muito obrigado por ter vindo. Não sei se você quer falar uma última palavra aqui também. Enfim. Eu queria te agradecer pelo convite. Foi muito bom estar aqui, estar contribuindo com o seu podcast. Parabéns pela iniciativa. A gente precisa mesmo ocupar esses espaços, assim, com informação de qualidade. Queria muito te agradecer. Estou disponível para participar em outros momentos, por outros temas, e espero encontrar vocês aí pelas redes sociais para a gente interagir por lá também. Com certeza, com certeza. Tá na lista, assim, de pessoas assim, para discutir vários temas que eu tenho. Hoje, por exemplo, a gente tocou num tema, né? A gente poderia, dada a complexidade do tema, a gente poderia ter pelo menos umas 2, 3 horas de podcast, mas vamos preservar os telespectadores e também só ficar cansativo. Obrigado, Ramiro. Então, convido vocês a assistirem os outros episódios, os próximos episódios do Conversas em Psicoterapia, e vejo vocês em breve. Até a próxima.